Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui começando nossa segunda aula sobre o tema de modelagem de equações estruturais. Tá? Essa é uma aula que é subsequente a uma aula, a um vídeo que já está disponível no canal Cientística, que fala sobre apresenta, na verdade, as variações de modelagem de equação estrutural. Né? Então, a saber, a PF-análise ou análise de caminhos, análise fatorial confirmatória e a própria modelagem de equações estruturais. O vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante e atual. Na verdade, a teoria sobre os estudos de mediação e moderação já tem bem uns 80 anos, né? Mas atualmente, principalmente em algumas áreas do conhecimento que se baseiam bastante em variáveis não observadas ou variáveis latentes ou fatores, esse tipo de abordagem, né, de análise ligada à modelagem de equação estrutural tem se tornado cada vez mais frequente, que são os estudos de mediação e moderação. Então, se você que está ouvindo esse vídeo, ou assistindo esse vídeo, você é, por exemplo, da área de psicologia, ou da área de comunicação, marketing, ou administração, ou mesmo da área biológica, mas que trabalha muito com fatores, né, com agrupamentos de variáveis, esse vídeo talvez seja um vídeo útil para você entender as bases que estão em torno dos estudos de mediação e moderação. Tá? De novo, é uma abordagem nova, assim, relativamente nova, né, frente a técnicas mais tradicionais, como regressão, teste T, quadrado e tal. E os estudos de mediação e moderação têm um detalhe diferente de outras técnicas estatísticas, por exemplo, de todas as técnicas que a gente já viu. As técnicas de mediação e moderação, elas são muito, muito mais dependentes de um substrato teórico do que outras análises, como, por exemplo, as análises de GLM, né, e aí todas as suas variações, análises de regressão, ou mesmo séries temporais e análise de sobrevida. Tá? Você pode, por exemplo, com outras técnicas, né, com as análises, até o vídeo de hoje, né, com base nos vídeos anteriores que a gente fez, você conseguiria, por exemplo, pegar o banco de dados de alguém e adaptar para as análises que foram feitas nos vídeos anteriores. Hoje é um pouco diferente, tá? Porque para você decidir se você vai, entre um conjunto de variáveis, se você vai adotar um estudo de mediação ou moderação, antes de qualquer coisa, isso é uma decisão teórica. Tá? A abordagem analítica, você fazer um teste, uma análise, montar um modelo, um diagrama, calcular os estimadores, os coeficientes e coisa e tal, isso te ajuda a verificar se, com base nos seus dados, você pode afirmar se o seu modelo teórico de mediação ou moderação faz sentido. Tá? No entanto, o start, o início, tem que ser uma abordagem teórica. Se você não tiver uma hipótese teórica a priori para justificar que um certo modelo é de mediação, não faça essa análise. Tá? Não faça, ou tenha, ou você a rigor até pode fazer, mas tenha várias restrições sobre a interpretação dos resultados que a gente vai discutir. Tá? Então, sem uma teoria sólida por trás, os resultados, por melhor que estejam os coeficientes, os estimadores, eles podem ser comprometidos. Então, isso é muito importante nos estudos de mediação e moderação e mesmo na utilização de modelagem de equações estruturais como um todo. Tá? Então, o tempo de preparação teórico para a criação das variáveis e o estabelecimento do modelo, ele toma entre 80% e 90% do tempo da pesquisa. Tá? Em cerca de 10% a 15% você vai efetivamente fazer a análise e estudar os resultados. O esforço teórico é bem maior. Tá bom? Então, essa vai ser uma aula sobre mediação e moderação.
O objetivo desse vídeo é apresentar o conceito de mediação, o conceito de moderação, como que funciona, como que você identifica, e também, dado o exercício que a gente tem, né, dado a lista, dado um problema teórico que a gente tem, como você decide se esse problema ele vai ser abordado como mediação ou moderação. Partiremos do pressuposto, por uma razão teórica qualquer, partiremos do pressuposto de que é um modelo de mediação. Aqui uma das variáveis que temos ali, ela é mediadora da relação entre outras duas. Tá? Então, então a ideia central aqui é que você tem duas variáveis e eu quero saber se uma terceira variável ela modera ou media a relação entre essas duas. Tá? Basicamente é isso. Podemos estabelecer por uma relação teórica de que, por exemplo, uma certa variável ela media a relação entre outras duas. Tudo bem, então podemos ter por teoria isso, aí vamos aos dados, coletamos os dados e fazemos uma análise para verificar se entender essa variável como uma variável mediadora faz sentido ou não. Se ela não fizer, ou ela é uma variável que modera a relação entre outras duas, ou ela é uma variável independente, ela é irrelevante frente à relação entre duas variáveis. Tá? Então, só retomando o conceito da aula passada, né? Então, a modelagem de equação estrutural é um conjunto de modelos ou algoritmos que ajustam redes de construtos a dados observados. Né? Lembrando, mais uma vez, só para não perder o costume, que o construto ele é previsto como um círculo e os dados observados como quadradinhos. Tá? Na modelagem de equação estrutural, principalmente, ou nos modelos de mediação e moderação, não é obrigatório ter bolinhas ou quadradinhos. Você pode ter os dois ou apenas um deles. Tá? Então, só entrando na ideia de mediação e moderação, quando eu tenho duas variáveis, né, eu tenho um x independente e um y dependente, eu posso avaliar a relação entre elas. Então, a relação sai da variável independente para dependente. Né? No entanto, eu posso colocar eu acho, por teoria, que eu tenho uma variável aqui que media a relação entre as duas. Né? Então, eu posso adicionar mais uma variável no modelo, mas ela não é uma variável comum, ela é uma variável que, em teoria, media. Tá? E aí, como a gente viu, por exemplo, na PF-análise, a gente vai estimar os valores desses coeficientes. E a ideia é, pelo estudo desses coeficientes, podemos dizer se essa variável aqui ela é uma mediadora mesmo, ela é uma moderadora, ou ela é uma variável irrelevante. Né? Se eu excluir ela do modelo, eu ainda tenho uma boa explicação de x sobre y. Basicamente, os estudos de moderação e mediação são assim. Tá? Geralmente, as pessoas que têm um contato com a literatura, né, dessa área, acham os modelos de moderação e mediação extremamente complexos e tal. A ideia por trás dos modelos de moderação e mediação não é complicada. A ideia. Tá? No entanto, esse modelo que eu desenhei aqui é um modelo bem simples, que é o modelo que a gente vai usar no nosso exercício. Tá? Na lista de exercícios, a gente vai trabalhar um modelo simples assim. Tá? Porque o objetivo aqui é verificar como você realiza uma análise de mediação ou moderação simples. No entanto, eu posso fazer modelos mais complicados, se eu quiser. Né? Então, eu posso colocar duas variáveis aqui. Essa mediadora aqui ela pode ser, na verdade, uma variável, um construto que é ligado a outros. Né? Então, eu posso ter outras variáveis ligadas a esse construto se liga aqui. Né? Eu posso ter, por exemplo, uma outra variável, então eu posso ter uma variável que é candidata a ser mediadora, e uma outra variável que é candidata a ser moderadora no mesmo modelo. Sabe? Então a coisa vai complicando. Tá? Você pode complicar do jeito que você quiser. No entanto, a ideia central a ideia de moderação e mediação, o princípio, tem que ficar bastante claro para você conseguir entender modelos separados. Tá? Modelos mais complicados, na verdade. E se você tiver um modelo mais complicado, a melhor forma de atacar esse modelo é você separar ele em partes menores e verificar o que os coeficientes de cada parte querem dizer. Tá? Essa aula, assim, esse vídeo é um pouquinho mais teórico, porque os estudos de moderação e mediação eles demandam isso. Né? Eles demandam essa preocupação mais teórica
com uma teoria, né, antes de fazer o modelo. Né? O Seval Wright foi o primeiro cara, ele foi o criador da Path Analysis, e ele teve um papel muito importante no SEM, e ele também falava um pouco sobre a ideia de variáveis moderadoras, intervenientes, coisas do tipo. Né? No começo do século XX já existia essa discussão. Né? Lá pelos anos 40, né, esse cara aqui, né, o Paul Merrill, ele escreveu um artigo que é um dos primeiros artigos que apresenta a ideia de mediação. Tá? Ele é um artigo extremamente clássico, que eu gostaria, aqui tá os links, né, os links estão aqui, desse artigo clássico. Eu, pessoalmente, como psicólogo, eu acredito que se você é da área de psicologia ou da área de pesquisa social, né, de pesquisa social e áreas afins da pesquisa de sociologia, enfim, que trabalha com abordagem quantitativa, eu recomendo fortemente que você leia esse artigo do Merrill. Tá? Ele é datado, obviamente, mas ele mostra pressupostos, tá? Ele mostra vários pressupostos que artigos mais atuais consideram dados. Né? Coisas que artigos atuais consideram como sendo algo dado, né, ou como fato, o Merrill discute de forma muito apropriada. Né? Então, eu recomendo fortemente que, se você estiver entrando dentro desse mundo, né, dos estudos de mediação, moderação, modelagem de equação estrutural, leia esse artigo, tá? Clássico. Então, esse é um dos primeiros artigos que fala da ideia de mediação e da diferença entre mediação e moderação. Tá? É esse artigo aqui. Então, a distinção entre construtos hipotéticos e variáveis intervenientes. O link para esse artigo está disponível já na descrição do vídeo. Né? Então, ele discrimina entre construtos hipotéticos e variáveis intervenientes. É um artigo de 1948. É um artigo muito bom. Tá? Ele fala, por exemplo, do Hull, que é um clássico da teoria de motivação. Então, ele relaciona, por exemplo, teorias clássicas de motivação e de psicologia experimental. Né? Uma coisa importante é que esse cara aqui é um cara forte da psicologia experimental na época. E ele cita o Tolman, por exemplo, que é um cara bem importante dos estudos de AEC, né, de análise experimental do comportamento. E, por uma razão histórica, né, os estudos de modelagem de equação estrutural, né, começaram a convergir para a área de psicologia cognitiva. Né? No entanto, a origem das primeiras discussões sobre isso, né, sobre construtos hipotéticos e variáveis intervenientes, essa diferença nasceu na análise experimental do comportamento. Então, por exemplo, se você é um psicólogo ligado à análise experimental do comportamento, esse é um artigo interessante de ler. Tá? Mesmo que você tenha crítica ou não, mas vale a pena você ter contato com esse artigo para ver o que ele desenrolou. Né? E se você é, por exemplo, da área de neuropsicologia, muitas coisas que você considera como dado, como fato, né, na verdade podem não ser tão fato assim, né, ou são pressupostos que pelo menos merecem alguma reflexão. E esse artigo aqui é um ótimo primeiro artigo para você tentar questionar certos construtos, certas ideias que, para os psicólogos cognitivistas e mesmo os analistas, os neuropsicólogos, são coisas óbvias. Não são tão óbvias assim. Tá? Assim, esse artigo é obrigatório, eu considero que todo mundo deveria ler. Né, se você tiver algum interesse nos estudos de comportamento, né, e cognição, esse artigo é muito legal. E depois de ler esse artigo, você pode ler esse artigo aqui, que é de 2009, que é sobre validade de construto, avanços em teoria e metodologia. Esse artigo também vai estar na descrição, né, um link para ele. É um artigo que ele começa, o início da discussão desse artigo, de validade de construto, ele retoma esse artigo tradicional, tá, do Merrill. Então, ele começa a partir do ponto em que o Merrill parou, né, mais ou menos. Né, então, ele atualiza certas discussões que esse artigo inicial trouxe. E à luz de outros trabalhos que foram sendo feitos ao longo dos anos, claro. Né, aí você tem 70 anos de trabalho. E é um artigo bem legal, um artigo de revisão. Então, se você ler esses dois artigos,
você vai ter, mais ou menos, de forma mais ou menos clara, né, os tópicos iniciais e as preocupações que as pessoas que trabalham com análise de modelagem de equação estrutural deveriam ter, tá? Do ponto de vista teórico mesmo, de como formular as variáveis, como montar os modelos. Não é só montar um modelo, testar e se ele deu certo, beleza, né, eu tenho uma nova teoria. Não, a teoria vem muito antes do modelo em si. Tá? Então esses 2 artigos são muito recomendados, eles estão na descrição. Tá? Então, recomendação, leia os 2 textos, se possível antes de seguir em frente aqui. Tá? Ou você vê o vídeo e depois leia esses 2 textos. Tá? Muito bem. Então, indo para a nossa parte mais técnica aqui, né, sobre a diferença entre moderação e mediação. A ideia de mediação, é importante isso. A mediação pressupõe uma relação causal, um efeito causal, onde a relação entre x e y é mediada pela presença de uma variável. Então, de novo, eu tenho x e eu tenho y. A relação entre x e y só existe quando eu tenho essa variável mediadora. Então, a relação entre x e y ela passa por essa variável mediadora. Então, é um efeito causal. Para existir a relação entre x e y, m deve existir. Tá? Se esse m não for contado, não existir, a relação entre x e y não existe. Então, ela é mediada pela presença de uma variável. Falando um pouco mais sobre os coeficientes, então, eu tenho A, B e C, né, que são os coeficientes que relacionam as variáveis aqui. Só para deixar mais claro uma ideia que eu vou retomar no final aqui do vídeo, se a mediação existe, eu espero que esse valor de A e esse valor de B, ou seja, os coeficientes que avaliam a relação entre x e m e y, eu espero que esses coeficientes sejam grandes e eu espero que esse valor de C seja pequeno. Tá? Então, se o valor de C for grande, quer dizer que a relação entre x e y é muito explicada por uma relação direta. Né? Quando eu tenho A e B grandes, eu posso dizer que, na verdade, a relação entre x e y ela é explicada muito mais por A e B, né, pelo efeito interveniente da variável mediadora, do que pela relação direta entre x e y. Tá? Então, na verdade, aqui, para descobrir se um certo modelo é de mediação ou moderação, a gente vai trabalhar com os valores do coeficiente A, B e C. A gente vai trabalhar com esses números. Lembrando que esse é um modelo bem simples. Né? Então, com um modelo simples, fica fácil de ver. Tá? Conforme você vai colocando mais variáveis, os coeficientes, na verdade, eles também são fruto da relação entre outras coisas. E daí vai complicando. Tá? Mas o objetivo inicial aqui é fazer de um jeito bem simples, para que você tenha a ideia geral de mediação e moderação. Tá? Então, uma coisa importante é que a mediação pressupõe um efeito causal, mas esse efeito causal é um efeito causal teórico. Tá? É um efeito causal da teoria. É proposto. Você propõe que existe esse efeito teórico causal. Relações causais são muito complicadas de você avaliar, ainda mais dependendo da área de estudo. Se você é da área estatística mesmo, é muito difícil estudar relações causais. As pessoas têm muito medo na hora de usar essa palavra. Se você é da área de epidemiologia, na epidemiologia você só pressupõe uma relação causal quando você verifica um estudo longitudinal. Né, num estudo longitudinal. A ideia de efeito causal que eu vou tratar aqui é uma ideia de efeito teórico. Tá? Existe uma teoria por trás que pressupõe que existe uma relação causal de M sobre x e y. Tá? Então, eu não vou estar falando de causa epidemiológica nem causa estatística. Vou falar de causa teórica mesmo. Tá? Suportada por artigos, tem que justificar na introdução do seu trabalho por que você está considerando esse um estudo de mediação. Tá? Já a moderação, moderar, você pode ter o mesmo modelo, mas quando você tem uma variável moderadora, ela não anula a relação entre x e y. Na verdade, ela controla a relação entre x e y. É muito similar à ideia de covariar ou controlar. Quando você lê num artigo, estou controlando os resultados para a idade. Né? Então, o que é controlar os resultados? Eu quero saber se o meu modelo, se a relação entre x e y funciona, existe, em qualquer medida, para qualquer valor de idade. Então, por exemplo, se eu tenho
se eu tenho, por exemplo, uma variável grupo, vou pegar dois grupos, A e B, se eu tenho uma variável QI, tá? E eu tenho uma variável idade. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber se existe uma relação entre grupo e QI. Tá? Eu quero saber se os grupos são diferentes em relação ao QI. E eu quero covariar isso para a idade. Né? Eu quero transformar a idade numa variável moderadora da relação entre grupo e QI. Tá? É sinônimo. Covariar, controlar, moderar é meio sinônimo. E como que você faria isso? Né? Eu mostrei isso em vídeos anteriores, mas não custa nada relembrar. Eu vou colocar aqui minha variável no eixo X, na minha variável independente, que é o QI. No eixo Y, eu vou colocar minha covariante, que é a idade. Tá? Essas duas variáveis são contínuas, certo? Então eu vou ter uma relação, por exemplo, entre idade e QI. Uma certa relação aqui entre idade e QI. Daí o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer aqui? Eu quero agora verificar o efeito do grupo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma certa função, um certo modelo para o grupo A e um outro modelo para o grupo B. E eu quero avaliar se esses modelos são diferentes. Né? E se esses modelos são diferentes para qualquer valor de idade. Então, eu pego aqui, ó, para qualquer valor de idade ou de QI, eu quero saber se a distância entre as retas dos grupos continua igual. Tá? Se continuarem igual, quer dizer que eu estou controlando o meu modelo pela variável idade, né, pela minha covariante, e ela não afeta os resultados. Tá? Pode ser que, por exemplo, eu tenha uma função, pode ser que quando eu faço o meu modelo, apagando aqui, pode ser que quando eu faço o meu modelo, ele fique algo assim, ó. Ele não fique reto. Né? As retas dos grupos não fiquem retas. Então, por exemplo, eu posso ter alguma coisa assim. E a reta do grupo A e do grupo B, então aqui eu tenho... Vou colocar aqui a idade para ficar mais fácil. E aqui o QI. Tá? Quando eu faço a reta dos grupos, elas não ficam retas, paralelas. Elas ficam algo assim. Ó. Por exemplo. Elas vão cruzar em algum ponto. O que isso quer dizer? Né? Aqui é a reta do grupo A, a reta do grupo B. O que quer dizer isso? Que quando eu tenho uma idade jovem, né, quando eu tenho uma pessoa jovem, a diferença entre os grupos é grande. Conforme a idade vai aumentando, a diferença vai ficando menor. E aí vai chegar um ponto em que a idade, por conta da idade, os grupos terão QI igual. Tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que a variável idade está moderando a relação entre os grupos e o QI. Né? Isso é a ideia de moderar. É similar à ideia de covariante, de análise de covariância. Então, por exemplo, quando você faz uma ANCOVA, né? Quando você faz uma ANCOVA ou um GLM, né? Então, quando você faz ANCOVA, quando você faz GLM, GMM, GE, todos os testes que a gente já viu, ou mesmo regressão logística, você coloca covariantes, análise sobre vida, sempre você está moderando. Quando você coloca uma variável para controlar ou para covariar o resultado, ela entra como uma variável moderadora. Será que ela modera a relação entre x e y ou não? Tá? Normalmente a gente sempre testa a moderação. Né? Moderação é uma coisa que a gente sempre vê porque ela é quase sinônimo de covariar. Né? Então, no entanto, a partir de quando ou em que situações uma variável que eu considero moderadora ela pode ser mediadora? Isso os trabalhos não testam. Então, os trabalhos, em geral, eles supõem que todas as variáveis são moderadoras, né, são covariantes, e pronto. Então, eles podem afetar ou não os meus resultados. E eu quero controlar para isso, para verificar o efeito da minha variável de interesse. Né? Mas será que alguma dessas moderadoras, ou dessas covariantes, poderia ser uma mediadora? Poderia, dependendo se tiver substrato teórico e fizer sentido, ela pode ser uma mediadora, por que não? No entanto, fazer os modelos convencionais num GLM, por exemplo, ou numa ANCOVA, você não consegue saber isso. Então, a rigor, não tem como fazer uma ANOVA, ANCOVA ou GLM, não tem como fazer considerando uma certa variável mediadora. Então, os modelos ou softwares básicos que a gente tem, né, tradicionais, não consideram as covariantes mediadoras.
Você tem que fazer uma análise à parte. E é essa análise que a gente vai fazer. Então, para isso, para fazer os modelos de mediação, você precisa da modelagem de equação estrutural. Tá? E é por isso que a modelagem de equação estrutural, na verdade, é uma caixa de ferramentas onde você tem todos os outros testes dentro dele. Né? Você pode trabalhar com qualquer análise. Qualquer análise que a gente estudou até agora pode ser vista também como uma modelagem de equação estrutural. Tá? Por isso que é uma das análises que mais tem crescido e mais robusta hoje em dia. Né? Então, na ideia de moderação, né, eu quero excluir ou controlar o efeito de uma variável no meu experimento. Essa é a ideia de moderar. Né? E aí, por fim, a decisão por moderação ou mediação é uma decisão, antes de tudo, teórica. Se você não tiver um substrato teórico, tá, anterior para justificar sua ideia, não considere uma certa variável como mediação. Tá? Então, porque você pode cometer um erro de, por conta dos seus próprios dados, por um viés qualquer, a sua variável foi considerada de mediação, mas você não consegue reproduzir o estudo em outros lugares, porque foi uma coisa casual. Tá? Então, por isso que a escolha por um modelo de moderação ou mediação tem que partir de um pressuposto teórico. Não é ficar chutando, fazendo os modelos chutando. Tá? Muito bem. Então, para você testar se uma certa variável é moderadora ou mediadora, então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma teoria. Tá? Você tem um pressuposto teórico, você tem uma teoria que uma certa variável é mediadora. Tá? Se você tem essa teoria de que uma certa variável é mediadora, então podemos testar. Aí você coleta os dados. Para verificar se essa variável é mediadora mesmo, vamos fazer 4 passos. Tá? Temos aqui 2 modelos. Então, é como se fosse no ânus, né? Temos 2 modelos aqui. Esse modelo aqui é um modelo independente do modelo de baixo. Tá? Esse é o modelo direto. Esse aqui é considerado o modelo direto, que eu estou avaliando a relação entre x e y só. Tá? Então, eu vou ter, se eu for montar isso aqui numa fórmula, né, é o efeito direto. Eu vou ter y igual a uma constante mais c vezes x. Né? O c é esse número aqui. Tá? Então, está aqui. Então, eu consigo transformar esse diagrama numa equação. Tá? Então, eu tenho que fazer 4 passos para verificar se esse modelo de cima faz sentido, ou se é melhor montar esse modelo tendo uma variável mediadora. Tá? Ou, na verdade, se você olhar aqui, né, aqui eu tenho um coeficiente c. Aqui embaixo eu tenho um c'. Ou seja, o valor desse c, quando eu coloco o mediador, não é mais o mesmo. Porque agora o x está relacionando com m e o m está relacionando com y. Então, a existência desses 2 coeficientes também afeta o valor do coeficiente c. Por isso que ele deixa de ser c e vira c'. Tá? Então, eu vou fazer um estudo disso para verificar se essa variável m faz sentido ela ser uma moderadora ou mediadora. Tá? Então, o primeiro modelo que eu tenho que fazer uma relação direta entre x e y, que é o meu modelo tradicional, o modelo direto. Né? Então, eu tenho o y igual a uma constante, mais o c vezes o x mais um erro. Tá? Então, esse c aqui, né, é equivalente a esse c que está aqui. Tudo bem? Então, eu tenho que calcular ele. Então, eu vou fazer um modelo simples, né, de x e y direto e separar esse valor desse coeficiente. Essa é a primeira parte. Segunda parte, eu vou verificar a relação entre o x e o mediador. O que é o x e o mediador? É o a. Então, esse modelo de baixo, o modelo da fase 2, ele descreve, na verdade, o a. É esse cara aqui. Ó. Esse cara é descrito por esse modelo. Tá? Aqui está o a. Ó. Então, veja que é um modelo simples. Né? É um modelo simples, de x até m. Né? Só que o coeficiente de interesse para mim é o a. Tá? Aí eu venho e separo o a. Bom, então, eu não vou ver a relação entre x e y, vou ver a relação entre x e m. O terceiro passo é ver a moderação tanto de x de y quanto de m e y. Então, o que temos aqui? Agora a gente vai ver o b. O b que está lá do outro lado. Então, como que a gente faz aqui? Né? Como que a gente vê o b? Olha o b aqui. Tá?
eu vou considerar, na verdade, a relação entre o m e o y. Tá? Vou considerar essa parte. No entanto, tem um detalhe aqui. Tá? Esse b, né, você está vendo que esse m ele se relaciona com y, né? Então tem o b, mas esse b leva em conta a existência desse a. Tá? Então, esse b ele é calculado levando-se em conta que esse m já foi gerado pelo x. Tá? Então, eu tenho um impacto de x sobre m aqui, e eu quero avaliar o impacto de m sobre x. Esse b ele leva em conta também o a. Tá? Então, como tem uma seta que chega no m, esse b leva em conta a história pregressa do m. Então, leva em conta o a. Por isso que o meu modelo de moderação final ele é a constante, ele é o valor de a, né? Ele vai ser o valor de a mais o valor de b. Então, eu vou separar aqui o b, né? O b é o que eu quero saber. Tá? No entanto, eu não posso fazer um modelo direto do m com x. Isso está errado. Eu tenho que levar em conta também o a. Tá? Se eu fizer um modelo direto do m com x, pegar só essa parte, fizer um modelo beta mais bm mais o erro, né? Se eu fizer só essa parte aqui, né, y igual a isso, e omitir o a, eu vou estar supondo que existe apenas a relação entre m e y. Eu vou estar excluindo essa linha, essa seta, o que não é verdade. Tá? Então eu tenho que considerar os dois modelos. Tá? Então eu vou fazer primeiro essas três fases. Vou fazer 3 modelos de regressão linear, tá? Porque todas as variáveis são contínuas aqui. Né? Vou fazer 3 modelos de regressão linear e separar os coeficientes. Tá? Então essa é as 3 primeiras fases. E a quarta fase? A quarta fase é a fase final, é que você vai decidir se esse m modera ou media. Né? Então, aqui eu reproduzi esse diagrama, né? É o mesmo diagrama, a relação entre C e C', A e B. O artigo que deu origem a esse diagrama é bem legal, também vou deixar na descrição, que é um artigo sobre tamanhos de efeito para esse estudo. Está vendo que aqui ele coloca os erros? Né? Então, é a relação entre y igual a b mais ax mais um erro. Tá? Então aqui eu tenho erros também. Tá bom? Então o erro sempre vai na variável dependente. Né? Então ele é sempre o erro sobre a predição. Eu uso x para prever o y, mas eu tenho um erro. Por isso que o erro vai no y. Eu uso x para prever o m. E aí o m apresenta um erro. Tá? Então esse é um modelo mais completo. A quarta fase, né, agora a gente vai apresentar um novo conceito, que é o seguinte. Esse C, né, ele é a relação direta. Né? Aqui eu não tenho a variável moderadora, covariante, nada. Tá? Não tenho nada. Esse C', ele é diferente do C. Então, o C' é diferente do C, porque esse C' leva em conta a relação com A e B. Tá? Então, acho que até agora isso já... Espero que isso tenha ficado claro. Tá? Aqui. Então, no modelo de mediação, ou moderação aqui, na verdade mediação, o C', esse cara aqui, ele é chamado de efeito direto. Tá? Ele é chamado de efeito direto. E o x é a variável independente, o y é a variável dependente, e esse cara é o mediador ou o moderador, não sei, é o candidato. Né? Daí, pense no seguinte, o que acontece se eu montar esse modelo e o C' for zero? Tá? Imagina que eu monto um modelo, faço a conta lá tal, e eu descubro que esse cara é zero. Esse valor é zero. Então o que quer dizer quando ele é zero? Quer dizer que a relação entre x e y ela não é explicada, ela não tem nenhuma relação direta. Toda a relação entre x e y é explicada por a e b. Porque c é zero. Tá? Então, se eu observar a relação direta entre x e y, eu não consigo entender o fenômeno. Eu só vou entender o fenômeno quando eu considerar x passando por m e y passando por e m passando por y. Logo, m é um mediador. Tá? Então, se C' for zero, aí eu tenho a resposta, que é a minha última fase. Então, se eu monto a equação, monto todas as equações, monto o diagrama, e se o meu C' for zero, eu posso afirmar que eu tenho um modelo de mediação completa. Logo, o m é uma variável mediadora. Sem o m, eu não consigo entender a relação entre x e y.
se eu pegar x e y aqui, esse c vai ser muito pequeno, vai ser perto de zero. Tá? A relação entre x e y só vai ser explicada na presença do m. Aí eu tenho um modelo de mediação. Tá? Mas se o C não for zero, mas for pequeno, tá? Ele é pequeno, ele é um valor pequeno. O valor de A e B é muito maior do que o C. Tá? Se C for diferente de zero, mas se C for pequeno ainda. Aí você tem a ideia de mediação parcial. Tá? Então, no frigir dos ovos é o seguinte. Né? Então você faz os 3 passos anteriores, que a gente percebeu, que a gente conversou. Se o valor de C for zero, né, quer dizer que a relação entre x e y é totalmente explicada por A e B. Logo, eu tenho uma mediação completa, e aí, né, logo, M é mediador. Tá? M é mediador. Beleza. É uma variável que media a relação entre x e y. Tranquilo. Se C for diferente de zero, né, se C for diferente de zero for pequeno, o que a gente vai ter? O que a gente vai ter, né, aqui? A gente vai ter uma ideia de mediação parcial. Tá? A gente vai ter uma ideia de mediação parcial, então aí você não sabe muito bem se o M é mediador ou moderador, porque vai depender da relação entre A, B e C. Então, por exemplo, se C for 0,0001, é muito pequenininho, muito perto de zero, e A e B são grandes, né? Aí você consegue dizer que tem uma relação de... Parece que é mediação, né? Porque apesar do C ser diferente de zero, ele é muito pequenininho. Mas se, por exemplo, A for 3, B for 4 e C for 2, a diferença entre eles já não é tão grande. Né? Então você já não sabe tão bem se você tem mediação ou moderação. Tá? E aí você tem, para entender essa ideia de mediação parcial, se é uma mediação parcial ou moderação, né? Ou moderação, aí você tem duas decisões, aí você tem duas condições, né? Aqui. Ou você se mantém preso à teoria, então, eu tive um caso de mediação parcial, mas pela teoria eu vou considerar mediadora mesmo. Tá? Ou você faz uma análise do tamanho de efeito, ou você compara o tamanho de efeito dos coeficientes A, B e C. Tá? Você avalia isso. Você faz um estudo do tamanho de efeito dos coeficientes. Tá? Essa parte 2 aqui eu não vou abordar diretamente nesse vídeo porque ela é bem longa. Você tem vários tipos de tamanho de efeito, várias coisas, vários métodos e tal. Tá? E isso vai ser abordado num vídeo subsequente. Tá? Vai ter um vídeo mais curtinho só sobre essa ideia de tamanhos de efeito. Porque tem vários detalhes. No entanto, esse artigo aqui, né, esse artigo que deu origem, é um artigo que fala disso, fala dos tamanhos de efeito para você comparar modelos de mediação. Né, em modelos de mediação, para você definir se você tem um caso de mediação parcial ou moderação. Tá? Eu vou deixar esse artigo na descrição, ele é bem legal, artigo do Preacher, e daí você dá uma lida e antes desse próximo vídeo que eu vou fazer sobre os tamanhos de efeito em estudos de mediação. Tá? Então, mas espero que tenha ficado claro a ideia dos 4 passos. Tá? No fundo, a gente vai comparar o A, B e C aqui. Se C for 0, temos mediação. Perfeito. Se C for diferente de 0, mais pequeno, talvez tenhamos mediação. Se C for diferente de 0, mas relativamente próximo do A e do B, aí a gente tem que fazer um estudo à parte para decidir se é mediação mesmo ou ficar preso na teoria, ou ainda continuar fixo na prerrogativa teórica. Tá? Muito bem. Então, o AMOS, aliás, um detalhe importante, o SPSS, por modelo de regressão linear, e o próprio AMOS, né, pelos diagramas, a gente consegue estimar o A, B e C. Tá? O A, B e C daquela equação a gente consegue estimar. Só que tem uma coisa que é muito importante, que a gente não consegue estimar, que a gente vai precisar de um sisteminha, de um add-on do SPSS, que é o process. Tá? Que é bem essa ideia, o efeito direto e indireto. Então, o efeito total, que é o C, né, ele é uma soma do C' mais o AB. O AB, esse AB não é a multiplicação do coeficiente A com B. Tá? Eu chamo de AB que é só
ele é um coeficiente conjunto do A e do B, tá? Naquele diagrama. Então, na verdade, o que eu vou ter? Né? O C eu tenho como calcular, que é só pegar x e y direto. O C' também eu tenho como calcular, é só montar o diagrama e pegar o C'. Já o AB eu tenho que calcular indiretamente. Tá? O AB, o AMOS não me dá, nem o modelo de regressão me dá diretamente. Aí eu vou calcular no process, por exemplo, eu consigo achar esse AB, que é o efeito indireto. E o que é a ideia de efeito indireto? Né? Efeito indireto é o efeito, né? É o efeito de x em y, né? considerando a existência de M, da moderadora. A existência de M. Tá? Esse é o chamado efeito indireto da mediação. Tá? É o efeito direto de x e y, quando você está considerando a mediadora. Isso aqui o AMOS, nem a regressão linear, nem o AMOS te dá direto. Mas é uma continha simples. Tá? Mas o process te dá. Tá? Entre outras coisas. Tá? Então, esse é o primeiro tipo de análise de mediação. É a análise mais simples. Né? Então, eu isolei na fórmula, né? Eu jogo o C' para a direita. Então, eu vou ter AB igual ao C menos o C'. Então, é isso que a gente vai usar. Eu quero calcular esse AB aqui. E o AB é uma medida da quantidade de mediação. O quanto de mediação a variável que eu coloquei, meu candidato a mediador, tem. Tá? Então, quanto maior o AB, maior a chance dessa variável mediadora ser uma mediadora de fato. É esse efeito indireto que eu tenho que calcular. O C e o C' são efeitos óbvios, né, da relação entre x e y, mas é o AB que me importa quando eu estou avaliando se uma certa variável é uma candidata a mediadora. Eu quero que esse valor seja grande. Tá? Você pode tirar todos esses valores de A, B, C e o AB baseado em regressão linear. Então, eu vou mostrar no SPSS como você faz fazendo várias regressões lineares, tá? Caso as variáveis sejam contínuas, claro. Como você faz para tirar esses indicadores. Tá? Eu vou fazer no AMOS também, para você verificar que fica igual. E eu vou fazer no process, porque nem a regressão linear, nem o AMOS dá esse AB. Né? Não de forma direta. Tá? E o process ele dá de forma direta. Esse método, baseado numa soma de regressões lineares, você montar o diagrama com base numa soma de regressões lineares, é chamado OLS, ou Ordinary Least Squares. Tá? É um método bem simples e clássico para você fazer estudos de mediação, tá? Ou mesmo modelagem de equação estrutural. E quando você tem, por exemplo, uma variável, eu tenho meu x, o y e o m. Se um deles for categórico, aí já não dá para fazer muito bem regressão linear. Né? Você pode ajustar um modelo de máxima verossimilhança, um modelo logístico. Né? Quando eu tenho aqui x, y e m, se um deles for categórico e tal, como que eu faço? Tá? Quando um deles é categórico, o AMOS, por exemplo, já tem dificuldade, ele não tem tantos algoritmos para trabalhar com isso. O Process já tem. O Process tem vários algoritmos diferentes para trabalhar com x, m ou y categóricos. Tá? E, inclusive, ele usa algoritmos diferentes do OLS, né? Claro, porque quando uma delas é categórica já não é mais baseado em regressão linear simples, né? Tem um outro modelo chamado PLS, que é o Partial Least Squares, que também é utilizado. Ele apresenta resultados melhores em algumas situações. O Process faz algumas coisas, mas você tem um outro programinha que é só para análise de mediação usando o PLS, que é chamado Smart PLS. Tá? Esse é um outro add-on, né? Não sei se tem no SPSS, mas ele é mais conhecido no R. Tá? Ele é mais conhecido no R para você fazer esses estudos de mediação quando você tem diferentes tipos de variável. Tá? O importante aqui é você perceber que dependendo do tipo de variável que você tem, né, como x, y ou m, o algoritmo vai mudar, né? A forma de estimar os parâmetros vai mudar. No entanto, a teoria por trás é a mesma. Então, o fato de as variáveis serem categóricas ou contínuas não muda o fato desse m ser um candidato à mediação, de ter os 4 passos, de você ter que verificar isso.
Tá? Então, o que você vai estudar mais, caso você entenda bem o que é de fato um modelo de mediação e moderação, o que você tem que estudar mais, com mais detalhe, é por que usar um certo algoritmo e não outro. Tá? Porque a teoria em si ela é bem direta. Tá? Então, na verdade, o que você tem que justificar num trabalho, num artigo, é porque você está usando esse algoritmo e não o outro, porque esse algoritmo é o melhor. Muito mais do que a questão teórica em si. Tá? Esse é um modelo bem simples, né? Você está vendo que parece bem simples, né? Você testa com 3 variáveis, mas você pode complicar bastante a coisa. Esse é um exemplo de um artigo bem complicado, né? Dá para ver que você tem variáveis latentes, né? Ó, você vê a relação entre todas elas, né? Esse é um artigo recente que saiu na Frontiers in Psychology, é um artigo bem legal de 2015. Eu vou deixar ele também na descrição. Então, analisando mediação estatística com múltiplos informantes, né? Então, é para um estudo em psicologia clínica. É bem legal, o artigo é interessante. Então, você tem variáveis latentes, você tem variáveis intermediárias, né? Você tem uma camada intermediária, você tem variáveis observadas, que é o que foi coletado, e você tem fatores de método também. E aí você tem todas as covariâncias entre as medidas e tal. Aqui você tem estudos de mediação em vários níveis, né? Você vai ter um ABC aqui em várias situações. Por isso que vai complicando, né? O modelo vai complicando conforme você vai colocando mais elementos. Mas não foge dessa premissa básica do A, B, C, X, Y, M. Tá? Então, por exemplo, quando você for ler um diagrama desse, o melhor é você ir lendo por partes. Né? Então, por exemplo, você pega essa parte aqui, ó, esse pedaço. Então, eu vou avaliar a relação dessas variáveis com essas. Aí você dá uma olhada nesses coeficientes. Aí depois, tem outras variáveis que mediam. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui. Né? Você faz as análises separadas, depois você faz por bloco. Então, por exemplo, eu vou pegar só esse bloco aqui. Ó. Então, é uma análise de classe latente, uma análise de variável latente com 2 níveis. E aí você avalia, por exemplo, a correlação de impulsividade é alta, né, aqui com as 3, então explica bastante. O erro também ele é razoavelmente grande. E aí você compara, ó, aqui a correlação dessa variável com essa já não é tão grande. Então você leva muito tempo lendo. Né, você tem que olhar com muito detalhe e tal. É isso que torna os modelos de mediação complicados. Eles abrem espaço para muitas coisas, né, para muitas abordagens analíticas e tal, para o desenvolvimento de muita teoria. Mas você tem que tomar cuidado com chá de cogumelo, tá? Porque se você fizer um modelo muito complicado, você simplesmente não consegue explicar nada direito. Tá? Então, parcimônia é a chave do negócio. Tá? E recomendo esse artigo, ele é bem interessante, vai estar na descrição. Tá? Muito bem, feita a nossa introdução aqui ao tema, vamos à nossa lista de exercícios. Deixa eu mostrar aqui, nossa lista de exercícios. Né? Sim, antes de ir para a lista de exercícios, tem um detalhe. Eu fiquei falando do Process e esqueci. O Process, né, ele é uma macro, né, para o SPSS SAS. Você baixa ele nesse site, também ele vai estar na descrição, esse site. Você pode baixar. E você vai clicar nesse botão e ele vai baixar um arquivo zipado, um arquivo zip. Tá? Esse arquivo zip é uma pasta com vários arquivos, eu vou mostrar o que você tem que executar. Tá? E quando você instala ele aparece no seu SPSS, ele vai ficar dentro da aba regressão. E aí você consegue fazer a análise usando ele. Tá? Ele é bem direto. E recomendo também que você entre no Process mesmo, no site. Tem um grupo no Facebook, por exemplo, que eles são bem ativos, eles divulgam atualizações. O pessoal é bem ativo desse grupo. Então vale a pena acompanhar as discussões, os artigos mesmo. Você pode colocar dúvidas e tal. Se você quiser entrar mais nessa área de estudo. É bem legal. Tá? Então agora estamos prontos para a nossa lista de exercícios. Aqui. Né? Então, na nossa lista, veja o banco de dados path.sav. É o mesmo banco que a gente usou no vídeo passado. Tá? Nele temos as variáveis idade, IMC, sociabilidade, medida por um questionário, número de treinos realizados numa academia. Temos uma hipótese teórica de que, isso é importante, temos uma hipótese teórica
de que sociabilidade é uma variável preditora do número de treinos que a pessoa realiza na academia. Então, sociabilidade é uma variável preditora. Então, ela é um X. Tá? Sociabilidade é um X do número de treinos que a pessoa realiza na academia. Treinos é um Y. Tá? No entanto, o IMC é uma variável mediadora desse efeito, não apenas moderadora. Eu estou considerando mediadora. Então, eu estou considerando a idade, por teoria, um M. Ou seja, a relação entre sociabilidade e treino só aparece na presença do IMC ou quando ele é conhecido. Então, essa é a hipótese teórica. Tá? Baseado nos artigos X e tal. Essa é uma teoria que eu bolei. Tá? Mas, enfim. Então, a letra A é: verifique esse modelo causal teórico e veja se ele faz sentido, utilizando o modelo SEM com mediação. Avalie os efeitos diretos e indiretos e decida se esse modelo teórico faz sentido, usando o AMOS e o PROCESS. Tá? Vamos ver isso. E compare os dados encontrados com aqueles realizados por um conjunto de regressões lineares, né? Que é o método OLS, que a gente vai fazer o método manual, caseiro. Né? A gente vai fazer na mão. Fazer essa análise de mediação por regressão linear e utilizando o AMOS e o PROCESS é a mesma coisa? Coloque também o diagrama gerado aqui. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia do banco. Então, indo no banco... Opa, o banco está aqui. Indo no banco aqui, temos IMC, treinos e sociabilidade. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar aqueles diagramas. Né? Vamos montar aqueles diagramas. Deixa eu só... Vamos montar um diagrama aqui. Eu vou colocar... vou colocar aqui para ficar mais fácil. Só para vocês não se perderem, né? Porque lembrar o X, Y, M e tal. Eu vou fazer só um detalhe aqui. Eu vou jogar isso para cá. E eu montei aqui eu só montei no AMOS, eu não associei os números ainda, mas eu só montei o diagrama, tá, no AMOS. Aqui, vou deixar ele aqui do ladinho só para vocês repararem aqui como que ele é. Aqui. Tá? Vou dar só uma... Vou aumentar ele um pouquinho aqui. Aí, agora sim. Tá? Então, o que temos aqui? Né? Ó, sociabilidade, IMC e treinos. Então, eu acho que sociabilidade é o meu X, treinos é o meu Y, e o IMC é a mediadora, no caso. Né? Então, e lembre que o erro sempre vai estar no Y. Tá? Então, sociabilidade é uma preditora do IMC, mais o erro. IMC é uma preditora do treino, mais o erro. Sociabilidade é uma preditora do treino, mais o erro. Tá? E esse erro aqui ele é uma junção do erro dessa parte com das duas variáveis. Tá bom? Então, fica aqui como tarefa você montar esse modelo. Tá? Montar esse modelo no AMOS, baseado no vídeo anterior. Então, se você não viu, veja o vídeo anterior da lista 8, né, que é essa 8.1, sobre como montar esse diagrama no AMOS. Tá? Vou fazer ele aqui rapidinho. Mas primeiro, vamos fazer as regressões lineares. Tá? Então, ó, esse cara aqui é o C', né? Entre sociabilidade e treinos é o C'. Mas eu não quero fazer o C', eu quero fazer só o C. Então eu vou considerar sociabilidade e treino separado. Tá? Só sociabilidade e treino. Então o que eu vou fazer? Eu vou, Analyze, Regression. Olha que o Process está instalado aqui, tá? Deixa eu só... Vou ampliar um pouquinho aqui. Analyze, Regression. Aqui, ó. O Process já está instalado aqui, tá? Eu já vou mostrar como faz para colocá-lo. Tá? Então, Regression linear. Tá? A gente vai na regressão linear aqui. Tá? Deixa só vou ampliar um bocadinho aqui para ficar mais fácil de ver. Pronto. Isso, bem melhor. Tá? Regression linear. Deixa eu só colocar aqui a telinha para vocês verem. A regressão linear aqui. Tá? Então, ó, eu vou fazer só o modelo aqui, né, entre sociabilidade e treino. Eu vou fazer só o C. Tá? Então, minha variável dependente é o treino. Minha variável independente é a sociabilidade.
Tá? Vou fazer só o modelo direto x e y. Venho aqui, dou OK, né? Só coloco as duas variáveis, não precisa clicar em nenhuma opção, dou OK. Aí vamos no output. Cadê o output? Aqui. Eu deixei aqui o diagrama do lado para vocês lembrarem, tá? Então, aqui no output, o que temos? Né? Temos aqui o coeficiente, ó. Então, variável dependente é o treino, 0,57, e a constante 0,69. Então, B mais 0,57 vezes a sociabilidade. Isso é igual ao treino. Não deu significante. Tudo bem. Então, não tem uma relação direta entre treinos e sociabilidade. Tá? Não tem uma relação direta. Tudo bem. Mas guarde esse valor aqui, porque esse 0,57 é o valor do C. Tá? Muito bem. Agora vamos fazer... Vamos fazer aqui vamos voltar na regressão linear. Tal. Agora eu quero fazer esse aqui, ó. Eu quero fazer o A, que é entre sociabilidade e o IMC. Então eu fiz o Step 1, né? O Step 1 é sociabilidade e treinos, agora eu vou fazer o Step 2, que é sociabilidade e IMC. Então eu venho aqui, a minha dependente deixa de ser o treino e vira o IMC. Tá? Com sociabilidade. Beleza, dou OK, rodo de novo, tranquilo. Né? Venho aqui, rodei aqui, ó, aqui a tabelinha, ó, 0,19 e a constante 25,39. Beleza, né? Tranquilo. Tá. Então, já fiz a fase B. Né? Ó, tá vendo que não deu significante também. Tá? Então, não tem relação entre a sociabilidade e o IMC. Já vou avisar desde já que esse modelo vai ficar meio ruim. Tá? Mas, porque o importante é mostrar aqui as continhas mesmo. Tá? A qualidade do modelo em si não importa tanto. Mas eu tenho aqui esse cara, e esse cara é o valor A. Tá? É o valor A. Muito bem, agora falta eu já fiz eu fiz aqui o C direto, né? Eu fiz o C direto, o C, não o C', fiz o C, fiz o A, falta o B. Né? O B é a fase 3. E aí o que é o B? Né? O B, eu vou voltar vou voltar aqui na regressão linear. Vamos calcular o B, ó. Regression linear, tal. Eu vou voltar aqui a minha variável y, né, de interesse, que é o treinos. E agora eu vou colocar sociabilidade mais o IMC. Quando eu coloco os dois coeficientes juntos e vejo o coeficiente do IMC aqui, né, isso aqui vai me dar o B. Tá? Isso aqui vai me dar o B. Então, eu coloco as duas variáveis juntas, sociabilidade e IMC, e pego o valor do A do mediador, ou da variável candidata a mediador. Tá? Então, o coeficiente do B, o coeficiente do IMC, né, ele está controlado pela sociabilidade, que é o anterior. Então, esse cara vai ser o B. Tá bom? Então, coloco aqui, rodo de novo, vou lá na tabela. Ó. Então, o que eu tenho? Esse 1,65 menos 1,65, ele é o valor do B. Ele é o valor que vai aqui em cima. Ó. Tá? Ele é o valor que vai aqui em cima do B. Então, esse valor aqui, esse coeficiente, ele está controlado pela presença da sociabilidade, que é o que está aqui. Tá? Então, o que eu tenho agora? Né? O que eu tenho de valores agora? O primeiro modelo que eu fiz era o modelo direto. Tá? Aqui, esse é o modelo direto. Então, esse é o C. Tá? Esse é o C. O segundo modelo que eu fiz é o modelo com a mediadora. Então, esse é o A. Tá? O terceiro que eu fiz, e eu pego o coeficiente do IMC, esse é o B. Tudo bem? Esse é o B. E agora falta o C'. Né? O C' é o cara aqui embaixo, né? É o cara embaixo, levando em conta os outros. Né? É o C'. E cadê o C'? Né? Então, o C', na verdade,
ele vai ser esse cara aqui, é o cara da sociabilidade. Então, ó, eu estou avaliando a relação entre IMC e treinos, sociabilidade e treinos. Tá? Então, o que eu posso dizer? Que esse valor de IMC ele é menos 1,65, controlado pela sociabilidade, e vice-versa. Eu posso dizer que esse valor da sociabilidade aqui ele é 0,6, controlado pelo IMC. Tá? Então, aqui eu vou ter os dois valores que eu preciso. Esse IMC vai ser o B, e esse valor de cima ele vai ser o C'. Tá? Ele é o C'. E aí, repare só, se eu for no primeiro modelo de todos, meu primeiro modelo de todos, o valor deu 0,57. Tá? Esse é o modelo direto, 0,57. Esse é o C. Quando eu pego e olho o C', isso, dá 0,60. Então parece que quando eu coloco o IMC, não muda muito o valor, né? O valor, a diferença entre o coeficiente com a mediadora e sem a mediadora não muda muito. Tá? E é essa diferença entre os dois que é a ideia do meu efeito indireto, é o efeito AB. Tá? Como a gente fez várias vezes, voltou e tal, eu vou mostrar isso no slide direitinho, tá? Mas eu só estou fazendo as partes. Tá? Então, eu mostrei que com o uso de 3 regressões lineares, a gente conseguiu montar os coeficientes aqui. Né? Conseguiu montar de forma manual os 3 coeficientes. Agora, vamos para o ânus. Vamos para o ânus mesmo? Deixa eu pegar ele aqui e aumentar. Tá? Vou dar uma aumentada. Ó, vim aqui no ânus, tá? Montei meu diagrama bonitinho, com os erros. E agora eu vou colocar para rodar. Tá? Eu coloco aqui e rodo o modelo. Tá bom? Ele rodou. Se você clicar aqui em cima, ó, lembre que para rodar esse modelo, você tem que clicar aqui, aí você linka o diagrama a um banco de dados, aí você clica aqui, né, para você relacionar as variáveis do banco de dados a cada um dos pontos aqui, e depois você clica aqui para rodar. Tá? Se você tiver dúvida, volta no vídeo anterior. Tá bom? Eu rodei o modelo, aí ele fez, está aqui em cima. Quando você olha aqui, você olha 0,61, 0,02, né, 1,65. Esses coeficientes aqui eu consegui tirar, né, na regressão linear. Então, na própria regressão linear, eu consegui tirar os coeficientes daqui já que eu precisava. Tá? Então, no ânus você já faz direto isso. Tá bom? E o que é esse, por exemplo, esse 111 aqui? Ó? Esse 111 é a constante, né, é o valor de B dessa relação. Tá? O que é esse 25? O 25 é o valor da constante dessa relação. Tá? E aqui o 69, o 65, né, aqui no caso, é o valor da constante dessa relação. Tá bom? Então você consegue montar todas as equações com base nesses valores. Aqui tem os valores de erro e tudo mais. Tá? Então, olhando esses valores aqui do diagrama, você consegue montar todas as regressões lineares. Tá? Muito bem. Agora podemos voltar aqui no slide para a gente fazer uma comparação conjunta. Ó, não, falta uma parte, que é fazer no process mesmo. Né? Então, deixa eu só voltar aqui. Né? Como que você instala o process? Tá? Primeira coisa, você vai baixar aquele arquivo no site lá do process, né, no link, o link está na descrição. Você vai baixar aquele arquivo, vai descompactar esse arquivo em algum lugar, né, do seu computador, um arquivo RAR, e quando você descompactar numa pasta, ele vai te mostrar vários arquivos. Né? Deixa eu só... Aqui. Ele vai te mostrar vários arquivos. Os arquivos que ele vai te mostrar são os seguintes. Quando você descompactar, tá? Ele vai te mostrar aqui, todos esses arquivos aqui, tá? E daí o que você tem, né? Você tem manuais, então manuais das opções, tal, vale muito a pena ler, principalmente esse, o Reis Chapter 1, que ele faz uma revisão do process. Se você clicar, por exemplo, nesse MacMed ou no Process SPS,
Quer ver? Ó, eu vou clicar nele aqui só para mostrar. Esse arquivo é um arquivo de sintaxe. Tá? Ele é um arquivo de sintaxe, ele vai abrir para você, no SPSS, né? Ele vai abrir isso aqui, uma janela, que é a sintaxe própria do process. Tá? Então, se você for olhando, ó, aqui tem toda a linguagem, com todas as opções, matriz de covariância, como que ele monta, tal. Se você gostar muito de programação e quiser mexer, você pode, ele já dá a sintaxe completa para você poder operar e colocar coisas a mais, a menos, mexer, mudar parâmetro, o que você quiser. Tá? Vale muito a pena estudar essa sintaxe se você tiver interesse. Tá? A sintaxe está aqui no Process SPS. Se você não quiser estudar, você quer instalar diretamente, é só clicar nesse aqui, process.spd. Quando você clicar nele, ele vai abrir uma janelinha, né? Você clica nele com aqui, ó. Essa ação vai instalar o process e o diálogo. Você clica no install, aí ele vai instalar rapidinho. E quando você fizer isso, quando você instalar, ele vai ficar disponível aqui no Analyze Regression aqui, Process. Tá? Ele vai ficar disponível aí. Aí você reinicia o SPSS e vai estar aí. Tá? Agora vamos mexer no Process, finalmente. Então você clica nele, ele vai abrir uma janela para você. Tá? Veja que depois da teoria fica bem mais fácil, né, ver a janela. Ó, ele vai abrir essa janela para você, com um diálogo. Tá? Esse diálogo é o seguinte, ó, variável outcome é o y. Tá? No nosso caso é o treinos. Variável independente é o x, é a associabilidade. O m é o mediador, é o candidato a mediador, que no caso vai ser o IMC. Né? Pronto, ó, já tenho meu x, meu y e meu m. Tá? Aqui ele vai me dar todas as opções que eu preciso. Você pode colocar covariantes, né, controlar isso por algumas coisas, e você pode colocar variáveis que você acha que são moderadores. Também, você pode colocar outras coisas aqui. Vale muito a pena ler os artigos que estão na pasta do Process. Tá? Aqui, por exemplo, você tem Model, você tem 76 modelos, assim, você tem muito tipo de modelo que você pode ajustar. Obviamente eu não vou falar de todos, porque a gente vai ficar doido aqui, não vai embora nunca. Tá? O modelo 4 é o mais utilizado, ele é o básico, ele é para modelos mais simples. Tá? Então, se você colocar aqui e clicar, ele já vai te dar todas as opções que você quer. Tá? Recomendo que, se você quiser, ó, eu clica no Options. Né? Se você clicar no Opções, ele vai te abrir essa janelinha. Ó, tá vendo? Ele está usando regressão linear e OLS. É o mesmo método que a gente fez, por isso que vai dar igual. Tá? Ele pode calcular o tamanho de efeito. Né? Lendo aquele artigo, se você marcar aqui, né, dos tamanhos de efeito, lendo aquele artigo que eu vou deixar na descrição sobre tamanhos de efeito para estudos de mediação, ele calcula já para você aqui. O teste de Sobel, que é muito importante também para verificar se uma variável é mediadora ou não. Tá? Eu vou explorar mais essas outras opções no próximo vídeo, para não ficar muito longo. Tá? Porque dá pano para manga, tem muita coisa. Tá? Acho que isso como apresentação inicial do Process está bom. Tá? Mas, de fato, acompanhe o desenvolvimento de novas versões aqui do Process, porque é bem útil. Tá? É bem legal. Então, ó, coloquei meu x, meu y, meu m e basta dar OK. Tá? Quando você der OK, ele vai fazer uma sintaxe, ele vai operar a sintaxe. Aqui, né? Você vê que ele não faz tão rápido, ele demora um pouquinho mais. Né? Porque ele fica rodando as matrizes de covariância, tá vendo? Ele roda aqui. E aí ele rodou. Tá? Rodou aqui. E aí, ó, o que ele vai te dar? Ele te avisa quem é o x, o y e o m, tamanho da amostra. Ó, o outcome. Outcome é o y, né? Ele colocou como y o IMC. 0.01 e a constante. Ó, ele fez uma regressão linear aqui, tendo como x a associabilidade e o y o IMC. Esse valor aqui é o A. Né? É o valor de A. Tá? Não tem o A, B, C? Esse é o A. O treinos. Agora como outcome o treinos. Ó, ele colocou IMC e sociabilidade. O que ele te deu? O B e o C'.
tá? Aqui, para o treinos. E aí aqui que ele te dá umas coisas novas, que é o efeito direto, tá? Aquela formulinha, né? Do C igual a C' mais AB. Ele dá o efeito direto e o efeito indireto, tá? Com intervalo de confiança e tal. Tá bom? Então, essa parte toda aqui a gente conseguiria fazer na mão na regressão linear. Essa parte final que não dá para fazer na regressão linear, a gente faz uma continha. Tá? E o Process te dá. Tá bom? Então, veja que quando você tem regressão linear, né, todas as variáveis contínuas, um modelo de mediação simples, você consegue operar, fazer tranquilamente na regressão linear. Tá? Porém, eu mostrei, né, abrindo o Process, que tem um monte de opções. Quando a variável não é contínua, quando para variável categórica, aqui eu estou trabalhando com 3 variáveis observadas. Né? Essas 3 variáveis aqui, elas são observadas, são quadradinhos. E quando tem bolinha? E se a bolinha é gerada por outras bolinhas? Conforme o modelo vai complicando, você vai precisando dos outros modelos que o Process faz. Tá? Então, isso vai ser abordado em vídeos posteriores. Tá? Então, isso aqui é só uma introdução mesmo. Bom, então, para completar aqui, eu deixei tudo que a gente fez aqui num slide só. E veja que legal. Só para recapitular, né, temos o gráfico, temos as regressões lineares e o resultado do Process. Tá? Então, vamos olhar aqui na regressão linear. Minha variável dependente, que é meu y, é o IMC. Tá? E eu tenho esse coeficiente aqui, 0,019. Esse cara aqui, na minha equação, ele vai ser o A. Né? E onde que está o A? Está aqui, ele arredondou 0,02. Esse é o A. Tá? Ele sai desse modelo. E no Process ele também mostra 0,0191. Tá vendo? Ele está aqui, o outcome, que é o Y, é o IMC. E ele vai mostrar aqui, veja que é a mesma constante. Né? E a constante está aqui em cima também. Tá vendo? Tá tudo batendo. Né? Ainda bem. Tá? Agora, a minha variável dependente, meu y, são os treinos. Né? Então, o que eu tenho de coeficientes? Menos 1,65, só que isso está controlado pela sociabilidade. Então, esse cara aqui, 1,65, esse cara é o B. Tá? Então, esse carinha aqui é o B. Esse 1,65, ele também está mostrado aqui, arredondamento, é o B. Tá? E a sociabilidade? Né? A sociabilidade, esse zero aqui, ele é o valor da relação entre sociabilidade e treino, né? Ele é a relação entre x e y, só que controlado pelo IMC. E esse cara é o C', que é esse aqui, C', que também aparece aqui, né? Tá? É o C'. Bom, pronto, já temos todos os valores. Temos aqui também, o que é isso aqui? Sociabilidade e treino. Né? Esse aqui é a relação direta. Esse aqui nem o Process mostra, nem aqui eu consigo ver. Por quê? Se eu fizer esse valor aqui, 0,57, é um diagrama direto. Então, se eu fizer sociabilidade, treinos, né? Os dois são quadradinhos. Se eu faço os dois aqui, eu faço uma setinha entre eles, e eu tenho um C, que não é o C', esse C é o 0,574. Tá? É a relação direta sem a mediadora. Tá? Agora eu tenho todos os valores que eu preciso. Né? Agora eu tenho tudo que eu preciso aqui para fazer a parte final. Porque o que o Process me dá? Ele me dá essa ideia de efeito direto, né? E o efeito indireto. Tá? Ele me dá essa ideia de efeito direto e efeito indireto. O que é o efeito? Tá vendo aqui? O que é o efeito direto? Né, como eu mostrei antes. O efeito direto é o C'. Deixa eu até colocar aqui a formulinha, para você não se perder. A formulinha está aqui. Né? Essa aqui é a formulinha já isolando o AB. Tá? Então, o que é o efeito direto? O efeito direto é o efeito da relação entre sociabilidade e treinos, mediado pelo IMC. Tá? Isso aqui é o C', que é o 0,61. Tá? Ele aqui, 0,052, aqui também está 0,605, 0,605. Aqui ele arredondou.
Tá? O Amos arredondou. Mas é esse valor. Esse cara é o efeito direto. Tá? Então, o que eu tenho aqui? 0.605 é o efeito direto. O que é o efeito... o C ele é chamado de efeito basal. Né? O que é esse efeito? O C é o efeito direto sem a covariante. Então está aqui, ó, eu calculei, ó, é o 0.574. Então tem aqui 0.574. Tá? Se você fizer essa conta, que basta subtrair os dois, eu vou ter o AB. O AB é o efeito indireto, vai ser esse cara aqui. Ó, tá? O AB é o efeito indireto, e o que isso quer dizer? Esse efeito indireto ele é a força final, né? Ele é a força da variável mediadora. Então, quanto maior for esse valor, maior a capacidade dessa variável aqui ser uma mediadora. Né? Então, o que acontece? Dá pra, olhando os números, você vê, ó, aqui é 0,61. Ele é um valor diferente de zero. Né? Essa parte aqui é muito maior que zero, e essa parte aqui é muito perto de zero. Tá? O que seria esperado? Seria esperado que esse valor de C, né, fosse perto de zero, né, fosse pequeno, para esse AB dar grande, porque aí esse C aqui seria grande. Tá? O que acontece? O valor indireto deu muito baixo, deu perto de zero. E aí, o que podemos dizer? Né? Podemos dizer o seguinte, como o valor indireto... Então, ó, pega aqui 0.574 menos 0.605 vai dar esse menos 0.003. Tá? Esse valor aqui, menos 0.003, ele é quase zero, né? Ele é muito pequeno. Ele é pequeno. E aí o que isso quer dizer? Que o meu modelo teórico ele não é bom. Por quê? A variável IMC, o efeito mediador dela, né, chamado efeito mediador, ele é um efeito muito perto de zero. Ele é muito pequeno. Então, na verdade, se eu tirar essa variável, tiro o IMC e coloco a associabilidade direto com os treinos, eu vou conseguir uma capacidade preditiva maior do que moderando. Tá? Ou do que mediando, na verdade. Tá? Então, minha hipótese foi por água abaixo. Né? Então, o IMC não é considerado uma variável mediadora, porque o efeito indireto da mediação é muito pequeno. Se esse efeito fosse grande, né, fosse um valor razoavelmente maior que zero, aí eu poderia discutir questões de tamanho de efeito e tudo mais. Tá? Mas, agora conseguimos, apesar de eu ter uma hipótese teórica de que o IMC mediava a relação entre sociabilidade e treinos, parece que não fui bem sucedido. Minha teoria eu tenho que reformulá-la, né, com base nisso. Legal, né? É interessante. Vou deixar uma tarefa para vocês. Né? Vou deixar uma tarefa para quem quiser se aprofundar mais. Vocês notaram que no banco de dados tem, além da variável IMC, tem a variável idade, né? Então, vocês podiam fazer a mesma coisa. Colocar... refazer esse modelo, refazer tanto na regressão linear como no process e no anos. Refazer tudo isso aí, só que ao invés de colocar a variável IMC, né, coloca a variável idade. E vê se dá a mesma coisa. Veja se você consideraria, para esse modelo teórico, a idade como uma mediadora ou não. Tá? Então refaça toda a análise usando a idade. Vou deixar isso como uma tarefa. E aí veja se fica melhor ou não o resultado. Tá bom? E aí, então, voltando à nossa lista aqui, creio que já temos todas as informações. Aqui, né? Então, verifique se esse modelo teórico faz sentido. Então, aqui, basta você colocar as tabelas do process e interpretar o que significa cada coeficiente. Tá? E também explicar os efeitos diretos e indiretos com base na fórmula AB igual a C', não, a C menos C'. C menos C'. Tá? Explicar isso. E aí você vai mostrar se a teoria faz sentido ou não. A gente já viu que não. Tá?
E aqui compare os dados encontrados pelas regressões lineares. Então aqui colocar as tabelas, né? Aqui você vai colocar as tabelas da regressão linear e o diagrama do ânus. Tá? Você vai colocar aqui as duas coisas e explicar. Explicar que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque o process apresenta um valor que não é possível encontrar diretamente no ânus ou na regressão, né? Que é a ideia do efeito indireto. Tá? Então, feita essa parte, feita a explicação teórica e o exemplo, acho que fica bem simples resolver a lista agora. Tá? Então é só reproduzir isso. E como opcional, refaça o modelo tendo idade como candidato a mediador. Tá? E veja se dá a mesma coisa, se fica bom, se melhora. Tá? Se você pode comparar o efeito indireto do IMC com a idade, qual deles é melhor. Tá? Então, né, veja que, de novo, a questão é teórica. Tá? Você pode procurar na literatura artigos que falam de mediação, eles são bem complicados do ponto de vista mais teórico e da interpretação dos coeficientes. Não é uma questão tanto analítica ou estatística em si, mas de fato é a discussão teórica que importa. E é isso que no fundo importa para muitas áreas do conhecimento. Você, de fato, entendendo bem a relação dos coeficientes, como você constrói o modelo, você vai conseguir avançar a teoria dentro da sua área, ou pelo menos testar hipóteses que só foram testadas do ponto de vista teórico. Tá? Então, espero que não só essa aula é uma introdução, mas espero que ela abra espaço para o avanço epistemológico de algumas áreas do conhecimento e de alguns grupos de pesquisa que entrarem em contato com esse vídeo. Né? Então, mais uma vez chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula encerra o bloco de aula de modelagem de equações estruturais. Né? Essas duas aulas, tanto a aula anterior como essa, eram aulas introdutórias para introduzir o tema. Posteriormente faremos vídeos mais especializados em alguns aspectos da análise de modelagem de equação estrutural. No entanto, se você quiser enviar esses vídeos para alguém, se você tiver interesse de enviar vídeos com uma introdução à modelagem de equações estruturais, recomendo tanto esse vídeo como o anterior. Tá? Os próximos serão mais técnicos e focados, pressupondo que as pessoas já conhecem basicamente a base do SEM. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Falou e até mais!